Paz do nosso Senhor e Salvador, Yahshua Mashiach. Amado, eu quero contar uma visão que eu tive ontem, dia 25 pro dia 26 de dezembro de 2019. Eu já tive muitas visões, mas essa me deixou assustado, essa me deixou muito. Eu fiquei sem força, fiquei em pranto, chorando, porque foi algo fora do comum. Ontem eu passei um dia maravilhoso e eu tive a oportunidade de estar falando nas reuniões congregacionais que nós participamos, falando de Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. E ali eu vim para casa, orei e fui dormir. E a realidade é que eu não estava nem dormindo. Eu vi claramente, irmãos. Quem me conhece sabe disso. Eu já tenho mais de 23 anos que estou aí na presença do Criador. 3 anos que eu me libertei do sistema religioso. 3 anos que eu me libertei do sistema religioso, da placa, do estatuto, da carteirinha. E participo, junto com meus irmãos, de um grupo de pessoas onde nós se reúne, né? E ora e estuda a palavra. E eu coloquei a cabeça na cama e vi aquele sono, mas eu não estava dormindo. E ali, irmãos, eu vi algo que foi tremendo. Porque eu estava dentro da minha casa com a minha família e do lado de fora, no mundo, do lado de fora representava o mundo, não tinha luz, era tudo escuro, irmãos, era tudo escuro. E nós que estava dentro de casa, estava confinado ali dentro de casa, não abria a porta para ninguém, não abria a janela, estava confinado ali dentro de casa. Por quê? Porque do lado de fora estava acontecendo tanta desgraça, tanta coisa terrível. Inclusive passou uma pessoa em frente à minha porta, né? E eu ali preocupado. E era perturbação, era aflição, era coisa terrível que estava acontecendo no mundo fora da minha casa. Mas dentro da minha casa, eu e minha família, a gente estava em paz. Só que a gente também estava confinado ali dentro de casa. Nós não podia sair. Porque se nós saísse, nós era morto. Se nós saísse, nós era perseguido. Se nós saísse, era gente contra gente. Era uma perturbação. E não tinha luz. Não tinha luz. E ali eu fiquei preocupado junto com minha família. Depois disso aí, depois dessa escuridão e daquele povo tudo se matando lá fora, se destruindo, eu vi. Parou, a escuridão passou. E quando passou a escuridão, o que foi que aconteceu? Aconteceu, irmãos, que o sol estava uma cor no mundo, tipo bem um verão quente, tipo um verão quente. E eu sei que de repente, eu comecei a ver descer do céu, mas tantos seres angelicais, tantos seres com trombeta, tantos seres angelicais. A cor era tipo a cor do sol no mundo inteiro. E com pouca hora, era tipo um verão. Aparecia no céu, lado norte e sul, no céu, 2 jumentos. Só que um jumento era meio marrom, cor de barro. E o outro era meio cor de gelo, puxando para um branco meio cor de gelo. Aí eu vi que no lado, né, direito, no céu, esse jumento cor de gelo, ele à frente só mostrava a frente dele. E nessa frente dele ia se transformando de um cordeiro, passou para um homem. E quando eu falava assim, Jesus está voltando, eu dizia,
claramente, eu falei, Jesus está voltando. O que foi que aconteceu? Aqueles monte de seres angelicais começavam a tocar a trombeta. Irmãos, diante do Criador, diante do Espírito Santo, ele é testemunha. Eu não estou querendo iludir ninguém. Aquele tanto de anjo apontava para o homem e começava a cantar um louvor exaltando, sabe o quê? Yaucha. Os anjos cantavam Yaucha, irmãos. Eu falava, Jesus está voltando, e aquele tanto de anjo, tudo cor de ouro, seres angelicais. Tipo um verão quente mesmo, irmãos. E eles cantando Yaucha, louvando Yaucha, adorando Yaucha, e apontava para o homem. Apontava para o homem. Aí eu falava, Jesus está voltando, e eles cantando Yaucha. E apontando para Yaucha. Tudo cheio de trombetas. Tocando aquelas trombetas e louvando Yaucha. Louvando Yaucha e apontando Yaucha. Na mesma hora, irmãos. Na mesma hora. O mundo começou a se derreter, começou a se afundar, igual a passagem de Jericó, as muralhas descendo para baixo. Isso aconteceu. Irmãos, eu vi dia 25 para o dia 26 de dezembro de 2019, eu tive essa visão. Anjos, seres angelicais cantando Yaucha. Quando eu via, falava para minha família, Jesus está voltando, olha o sinal no céu. Olha o sinal no céu. E eles cantavam Yaucha, irmão. Eles glorificavam Yaucha. Eu vi claramente, não foi Yehoshua, não foi Yeshua. Eles cantavam, os anjos com trombeta cantando Yaucha. Era uma língua diferente, mas eu via claramente o nome Yaucha, cantando e adorando Yaucha e apontando para o homem, que se transformou entre um jumento e uma ovelha, se transformou em um homem. Eles apontavam e adoravam com aquelas trombetas de ouro, cantando, uma coisa linda. Mas o que me chamou a atenção foi a cor que estava o mundo. A cor parecia a cor de um verão tão quente, tão quente, tão quente, que parecia que o mundo estava toda aquela cor de ouro. Aquela cor de ouro, lindo demais, irmão, lindo demais. Então, eu comecei a chorar, vendo os anjos adorando Yaucha, cantando Yaucha. E eu vou falar uma coisa para vocês. Possa que alguém vá me criticar por isso. Eu não estou dando data para nada. Mas começou por uma grande tribulação, a visão. Começou por uma grande tribulação, nós confinados dentro da casa, as coisas que estavam acontecendo fora da casa, no mundo, a escuridão. Eu creio que isso é a grande tribulação. Eu creio que isso é a perseguição aos cristãos, porque eu estava confinado com minha família dentro de casa, nós não saía para nada, não podia abrir a janela, não podia abrir a porta, não podia fazer nada. E do lado de fora, aquela escuridão terrível, irmãos. Eu vi. Do dia 25 para o dia 26, eu tive essa visão. Eu sou muito cuidadoso nessas coisas. Eu já tive muitas outras visões que depois eu vou estar falando também. E eu orei ao Pai. Depois eu comecei a tremer, meu corpo ficou sem força. Eu comecei a tremer, eu comecei a chorar. Depois que eu tive essa visão, vendo os anjos louvando Yaucha, Yaucha, Yaucha. Eu comecei a chorar. Eu fiquei com as pernas tremendo. E eu perguntei para o Criador se ele me permitia falar essas coisas ou não. E ele não me respondeu nada. Ele deixou eu decidir. Por quê? Porque a palavra diz que o atalaia que sabe que a espada vai vir e não avisa, né? O próprio Criador vai requerer do atalaia, mas o atalaia que sabe que a espada vai vir e avisa e o povo não quer se converter, o atalaia está livre. Então eu estou fazendo a minha parte como atalaia. Eu não estou querendo like, eu não quero visualização, eu não quero status, eu não quero nada, eu só quero falar a verdade. Então eu vi claramente os anjos, muito anjo. A cor era a cor de um verão mais quente do mundo, uma coisa que não tem explicação. Entendeu, irmão? Não tem. E os anjos louvando Yaucha. E aí eu falei, orando, levantei de manhã, orando, pedi pro Eterno se era para mim falar ou ficar quieto.
E ele não me respondeu, deixou eu decidir. Então eu estou decidindo falar porque eu sou como um atalaia também. E a palavra diz o quê? Que nos últimos tempos, vossos jovens teriam sonho, né? Teria visões. E está acontecendo, irmãos. Está acontecendo. Essa visão me deixou com as pernas bambas, eu estou com o corpo todo tremendo, estou sem força, tá entendendo? Mas em outra parte eu estou glorificando o Criador, creio no sacrifício de Yahshua Mashiach, eu creio, e agora eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu já tinha convicção, mais ainda mais eu recebendo uma revelação desse tamanho, nessa madrugada, recebendo uma revelação desse tamanho, colocou em mim muito mais temor e vontade de pronunciar e falar da palavra do Criador. Então eu digo para vocês, o rei está voltando sim. E Yahshua Mashiach está voltando, aquele que ressuscitou dentre os mortos, está à direita do Pai, intercedendo por nós, está voltando. E ele me deu uma palavra quando eu levantei nessa manhã, e eu quero ler. Só vou ler a palavra. Aqui em Abacuque capítulo 3, foi a palavra que ele me deu quando eu acordei depois dessa visão. Diz assim, a oração do profeta Abacuque sobre os Silgianote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. O Criador veio de Temã e o Santo do monte de Parã. A sua glória cobriu o céu e a terra e encheu-se do seu louvor. Que coisa linda! E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíram da sua mão. Foi isso que eu vi, igreja. Ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia peste e raio de fogo sobre os seus pés, o mundo desabando. Eu vi isso, igreja. Parou e mediu a terra e olhou e separou as nações e os montes perpétuos foram esmiuçados. Eu vi isso, igreja. E os outeiros eternos se encurvaram. Eu vi isso. O andar eterno e seu. Vi as tendas de Cusa em aflição, o mundo, eu vi isso. As cortinas da terra de Mídia tremia, eu vi isso, meus irmãos. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasse montado sobre os teus cavalos e sobre os teus carros de salvação. Descoberto se fez o teu arco, o juramento feito às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios, os montes te viram e tremeram, inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou a sua mão ao alto. O sol e a lua pararam na sua morada. Andaram à luz das tuas flechas, o resplandor do relâmpago é da tua lança. Com indignação marchaste pela terra e com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o fundamento até o pescoço. Tu abriste com seu próprio cajado a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acomentaram, tempestuosos para me espalhar. Alegrava-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Tu com teu cavalo marchaste pelo mar e pela massa de grandes águas. Ouviste o meu ventre assim comoveu e a sua voz tremeram os meus lábios, entrou em podridão nos meus ossos, estremecia dentro de mim. Descansasse eu no dia da angústia, quando eu vier contra o povo que nos destruirá. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento,
as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exaltarei no Criador da minha salvação. E é o Senhor, é a minha força, fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre a minha altura. Aqui, meus irmãos, foi essa palavra que ele me deu depois da revelação. Eu vi o mundo se afundando, eu vi o céu de cor de ouro, tipo um verão quente, entendeu? Essa revelação, eu tenho certeza que ela é do Criador. Se prepare, Israel, se prepara, meu irmão, porque Yahshua Mashiach, hoje eu posso falar esse nome eu posso falar, ainda que eu não tinha certeza, hoje eu tenho certeza. O nome do nosso Salvador é Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach. Eu vi os anjos cantando, adorando e louvando Yahshua Mashiach. E nós vamos passar grande tribulação, mas ele vai nos dar vitória. Ainda que a gente vai ficar confinado, muitos, ainda que vai ser perseguido, muitos vai ser morto, mas eu creio que o rei está voltando. Fique com essas palavras e faça uma análise desse sonho, desta visão que eu tive. Faça uma análise. Julgue por você mesmo. Examine ela, que eu tenho certeza que o Eterno vai abrir o teu entendimento para ver que a gente não está com meninice nem brincadeira. Irmão, pode olhar no meu canalzinho simples aí. Eu estou batendo em um monte de profeta que está profetizando aí que dia 25 de dezembro, dando data, ia acontecer um monte de coisa. Eu tenho um vídeo aí falando deles, descendo a lenha nesses falsos profetas que ficam dando data. Mas eu tive essa visão. E a visão que eu tive eu entendi. A igreja passará pela grande tribulação. E depois da grande tribulação vai ter um verão escaldante. Vai ter um verão escaldante. Mas nós vamos ser transformados e dar testemunho de Cristo, testemunho de Yahshua, o nosso Salvador. Que o Eterno vos abençoe e ilumine cada vez mais na pessoa do nosso Salvador. Amém.